Vamos. Opa. 7, 6, 5. Qual skin será que o Haluka vai estar? Eu acho que ele vai estar com alguma coisa extravagante. Ou será que vai ser o Yannis Sabugosa? Da Sierra Haluka. Nossa senhora. Será que eu já... Gente, agora... Será que eu já entrego essa aposta? Bugou tudo, porque entrou uma galera. Verdadeiro Kira. Entrou uma galera nessa história agora. Porque aí tem gente Já começou de lá, cringe. outras pessoas que vão agora Olha isso, falar contra o Jean L. Olha essa edição, olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, o povo tá falando, parece Olha filme. esse negócio. Falando aí pra galera, né, que deve estar perdida no chat. Quem que é a Yanni? Exato. Quem que é a Yanni? Como que ele chegou nessa treta e por que ele tá do lado do Haluka? Porque até agora ninguém sabe, né? Por que ele se envolveu com o Haluka ali, mas enfim. Depois de tudo que o Haluka fez, ele ainda teve a pachorra de chamar o Haluka pra fazer os videozinhos com ele. Fez os roteiros miseráveis dele ali. Dois vídeos merda, viu? Parabéns, tá em 4K. Inclusive ele já falou que na verdade ele que é a mente por trás do Haluka. Tipo, desses dossiês, né? Então, o Ian, ele chegou nessa treta talvez pra defender os amigos de infância dele. Eu não sei se são amigos de Os infância. Zaunitas! No textão dele lá, que são amigos de infância. Esse é o verdadeiro Kira, os Zaunitas? Aliás, amigos há muito tempo, né? Pessoas Os Zaunitas já matou gente, viu? E, pô, mano, entende Isso aí eu sei, essa info eu Seus tenho. amigos estão sendo atacados na internet, você vai sempre comprar o lado deles. Faz prestar parte atenção, desse tipo né? de coisa. Mas ele acabou entrando, né, numa treta que eu acho que, cara, se ele conseguir reverter isso, ele vai ser muito ninja, porque ele entrou num bagulho que era 99% de derrota, entendeu? Todos os vídeos dele é com esse efeito. Quando sequestra um fã de Naruto, quando sequestra uma loli, quando sequestra um manifestante. É só vídeo de sequestro. O cara tem tesão por sequestro. É isso, esse cara sequestrou o Haluka. Se você Antes de começarmos esse vídeo, gostaria de deixar claro... Deixa uma piada alguns boa do pontos. Mitinho, nem Todos os ataques que eu fiz em minhas redes sociais esses últimos dias não foram sem fundamentos. Para eu conseguir transmitir a mensagem que desejo, Posso deixar uma coisa clara? Antes de mais nada, deixando claro que eu irei pausar esta porra e foda-se a opinião de vocês. era necessário eu pintar um alvo em minhas costas, gerar ainda mais ódio e raiva da opinião pública para trazer a percepção vídeo ficou de vocês baixo do ao nada. que realmente importa. As verdadeiras provas sobre tudo o que está acontecendo bem diante de seus olhos. As Ó, o Kira aí. consequências de meus atos gerariam indignação coletiva, a perda de meu Instagram de 100 mil seguidores, senso de comunidade em prol da justiça e, principalmente, a atenção de vocês. Primeiramente, gostaria de me desculpar com Tiesa e Alexia. Por mais que elas não tivessem as informações São que eu essas tenho, mina? me machucou eu precisar ter que atacar duas pessoas que nada tinham a ver com esse caos e, principalmente, invalidando suas argumentações sem provas. Calma aí, deixa eu só fazer a biometria do EAD. Tirar o fone, né? Dando a entender que fui transfóbico por privar as informações que eram apenas conhecidas por Já mim perdi um até montão. esse vídeo. Desde que comecei na internet, esse foi o vídeo mais complicado que já Em 30 produzi, pois segundos. precisei entrar em um personagem extremamente agressivo Tá baixo e do nada. instável em todos os meus Olha, eu vou perfis. aumentar, Eu tomara que não precisava me estoura tornar depois. alguém facilmente odiável para que conseguisse atingir o meu objetivo final. Até mesmo o dossiê 1 e 2 foram roteirizados de maneira que eu incitasse o Digo a reagir de maneira quase que imediata para trazer ainda mais foco para o caos que isso viria a se tornar. Aquele nunca foi e nunca será o Haluka, até porque o roteiro inteiro foi produzido por mim. Mas Essa aí falaremos tava disso óbvio, né? mais para frente e explicarei cada detalhe Só para piada conhecimento bosta. geral. Eu aguentei firme, eu adoeci e eu me mantive de pé até então. Esses são os meus valores pessoais e a minha maneira de provar para todos a verdadeira realidade por trás de tudo. Tiesa agora já sabe da realidade por trás dos bastidores e sabe das minhas reais motivações. Mas nesse vídeo vocês também saberão. A bolha precisava ser estourada e o caos Tá dando hoje é donate necessário aqui. para que a paz seja encontrada na vida dos envolvidos. A tá verdade dando será donate pra exposta xingar o e os cara. ratos sairão do bueiro. O vídeo que vocês irão assistir é a realidade. Ah, você tá passando vergonha. KKKKK. E deu R$ 44 pro cara. Ó, você tá passando vergonha. Toma meu dinheiro. Sobre quem vocês conhecem por Jean L. Estejam com os olhos abertos e o coração
mais aberto ainda. Eu tô com o coração aberto. Houve não e vocês pararam de se falar. Tá ligado? E qual foi a tua atitude perante isso? Tá ligado? Tipo, depois do, tipo assim, não vai rolar mais nada e tal, tu tentou de novo, o que aconteceu? Não pode falar? Caralho, eu não sei. É que eu não sei se eu posso falar. Porque tu viu. Porque o negócio é o seguinte, ó. Hoje tu já leu as coisas que a Thaís postou hoje, por exemplo? Eu vi. Ela falou do Tu viu que ela não quer se expor disso. 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 Sim, eu não queria me expor, Jean. Só que você já me expôs. Eu sou a Thaís, a pessoa que o Jean expôs Tá alto agora, essa porra! publicamente falando que traiu o namorado. Nessa história, existem algumas verdades, mas existem muitas mentiras que foram espalhadas a respeito disso. Porque muita gente apenas ouviu o lado da história dele, e ninguém veio procurar saber o meu lado da história antes de sair espalhando falsas informações sobre mim. Pessoas que nem me conhecem e nem ouviram o meu lado da história foram em podcasts falar sobre mim, fizeram vídeos expondo as minhas redes sociais e fazendo acusações tendenciosas, o que gerou muitos ataques dentro de minhas redes sociais. Já pode pagar? É assim, rapaziada, isso aqui, assim, um personagem novo já é surpreendente, tá ligado? Notícia ruim aí pra quem apostou os pontos em ruim. De fazer o meu trabalho. Mas vamos ver. Usando a pauta feminista pra justificar a postura de vagabunda, avisa pro Terry que se ele quiser os prints é só pedir. E se quiser, toca pra justiça. Pô, de novo esses comentários, tá ligado? O monarquista JP. Olha o comentário que os caras escolhem. O monarquista JP. Tá ligado? Que comentário é esse, mano? Porra. Resumindo, a mina traiu o namorado e pra não sair como vagaba que ela é, vai tentar usar a poderosa cara de mulher brasileira chamada de foi assédio, capaz de brindá-la de crítica por suas ações. Tá ligado? Olha os caras que estão dando moral. Ela traiu ele direto, inclusive com o Jean L. E aí, tá... É o mesmo cara, ali é a mesma pessoa. Gente! Eu não queria aparecer nesse vídeo aqui, mas é o único meio de visibilidade que eu vou ter pra me posicionar no meio dessa história. Já deixo claro que não estou do lado do Raluca, até porque foi ele que me envolveu nessa treta, vazando uma conversa privada onde o meu nome... O vídeo do Raluca contra o Raluca. Mano, ninguém tá do lado do Raluca, nem as pessoas que estão no vídeo dele. Como é que pode? Me foi exposto. Dentro desse vídeo, eu vou ser 100% transparente com vocês. Ó, alguém tem que fazer de novo aquele bagulho. Brinks. Então vamos... Mas assim... Poderia. lá. Verdades. Sim, eu traí meu namorado. Eu nunca neguei isso e nunca falei que não aconteceu nada. Nos meus 2 posicionamentos... O quê? Eu não sabia disso. Meu Deus, sim, eu traí meu namorado, como assim? Carta aberta. Nos últimos dias tomei conhecimento da divulgação de informações inverídicas nas redes sociais envolvendo meu nome, do meu namorado Terry Kim e de um terceiro. Embora eu seja uma pessoa reservada que preze pela minha vida pessoal, eu venho esclarecer alguns pontos. Há alguns meses, por questões pessoais, eu enfrentei um momento muito frágil da minha vida. Por conta disso, eu estava tomando medicações fortes para dormir e para tratamento de transtorno de ansiedade. Tomou Rivotril e traiu o namorado. Parabéns a todos os envolvidos em espalhar mentiras sobre mim na internet. Mas é mentira ou verdade? Parabéns a todos os youtubers grandes e as pessoas que me atacaram. Vou ter que voltar a tomar meus remédios para ansiedade e depressão depois de tantos anos tentando parar. Vocês conseguiram. É muito fácil atacar quem tá em silêncio e se promover em cima disso. Mas saibam das consequências de seus atos e como isso pode desencadear processos difíceis na vida dos outros. O que vocês estão fazendo é cyberbullying. Vocês estão tentando, sob a influência de outro, difamar a imagem de uma pessoa da qual vocês nem conhecem a história. Não, mas e aí? Traiu ou não? eu apenas pedi respeito e pedi que as pessoas parassem de me atacar. E o que mais me machuca é saber que um erro meu está afetando a vida do Terry, porque as pessoas estão indo atacar ele também. Muitos acharam que eu estava mentindo pro Terry a respeito do Jean, mas a verdade é que o Terry já sabia de tudo. Essa história de traição aconteceu em novembro do ano passado. Dia 26 de dezembro, o Terry veio aqui pra casa passar o ano novo e eu contei tudo pra ele. Eu expliquei o meu lado e eu achava que ele ia terminar comigo. Porém, ele me ouviu, me entendeu e me perdoou. E desde o ano novo... Nossa, mano, aí ela... Nossa, tadinho do Terry. Além de ter sido corno, agora vai... Bom, descansa em paz. Estou me redimindo com ele e consertando o que eu fiz. A única pessoa que eu preciso pedir desculpa nessa história
é pra ele. É uma questão sobre o meu relacionamento com o Terry, a minha vida pessoal. Uma coisa que eu expliquei pro Terry é que antes dele, todos os meus relacionamentos foram tóxicos. Eu sei que isso não justifica o meu ato, mas ele entendeu que eu estou aprendendo a viver um relacionamento saudável. Nos meus relacionamentos... O primeiro relacionamento saudável que ela teve na vida, ela foi lá e traiu o cara. Aí sim. Relacionamentos passados, eu nunca tive os meus sentimentos validados, nem fidelidade de ambas as partes. Todos foram tóxicos, mas agora eu tenho um relacionamento saudável. Um namorado que me escuta, que me perdoa. Ai, que porra é essa? Meu Deus do céu, o que é isso? Que quando ele erra, ele melhora pra não errar de novo e que sempre tá do meu lado. Quando ele erra, ele melhora pra não errar de novo. Meu Deus, mano. Meu Deus, tá ligado? Você traiu o cara e foi na internet falar que traiu o cara. Tá ligado? Ele pode errar avontes. O cara tá no self-service de erro. Ele pode errar avontes, que você vai ter que passar pano. Não estaria aqui gravando esse vídeo se não fosse pelo apoio dele. Mesmo quando... Pô, se ele cagar nas suas meias, tem que perdoar ele. Se ele abrir sua gaveta de calcinha e cagar em cima de todas, você vai ter que perdoar o cara. O cara tá avontes. Porra! Todo mundo se virou contra mim, ele ficou do meu lado. Agora que eu não tenho mais nada pra esconder, eu vou contar tudo o que aconteceu pra vocês. Antes de eu conhecer o Jean, eu e o Terry tivemos um desentendimento no nosso relacionamento, por questões minhas, que me distanciou muito dele e me fez achar que eu não ia mais conseguir manter esse relacionamento. Eu errei em não falar com ele sobre isso, mas dentro da minha cabeça eu achava que o relacionamento já tinha acabado. E tudo isso foi na mesma época que eu estava com muitos problemas em casa, que fizeram minhas crises de ansiedade voltarem, eu não conseguia dormir, não conseguia comer, eu estava num momento frágil, eu vivia... Tem que entender, rapaziada. Ela tava com um problema em casa. Precisava dar a xereca pro Jean. Pra resolver. Você tinha pegando fogo. Ah, não fala isso, mano. Ah, o cara digitei a bucetinha pegando fogo. Foguinho, foguinho, foguinho. Vai tomar no cu. O dia todo dopada de remédio. Pra falar a verdade, eu não ando... Te amo muito. Ó, 15 de novembro. Pra falar a verdade, eu não ando no meu 100%. Eu cheguei num estágio de minha vida que eu me encontro sem objetivo nenhum. E é anime isso aí no wallpaper, né? Coisa feia, hein? Sem vontade de fazer nada, eu só estou existindo no automático. Tudo que me faz feliz vai muito rápido. Eu tenho picos. Tem picos e picas, né? Ah, eu tô na frente. Peraí. Eu tenho picos e é meio absurdo, porque eu tenho tudo, basicamente. Ando no meu 100%. Eu cheguei no estágio da minha vida... Eu não precisava ler, ela tá lendo. Que eu me encontro sem objetivo nenhum, sem vontade de fazer nada. Eu tô só existindo, no automático. Tudo que me faz feliz vai muito rápido. Eu tenho picos. E é meio absurdo, porque eu tenho tudo, basicamente. Era pra eu estar bem, mas eu tô num nível que nada mais importa. Esse negócio da ação da minha mãe me deixou muito pra baixo. Mas como eu não sei me expressar nem pra mim mesmo, demorei pra perceber. Porque poucas coisas me surpreendem. Porque vencer isso pra mim é a única coisa que importa. Então eu tô no automático. Faz um tempo, e eu tenho noção disso. Mas tô fazendo o melhor pra sair dessa. A única coisa... Ai, o que foi dito aí? Nada, né? Coisa que eu fazia era ir pra academia. E quem me acompanha sabe que a academia fez muito bem pra mim. Durante a BGS, que eu fui com o meu namorado e com o Yanni, lá foi o primeiro contato que eu tive com o Jean. Ele só veio se apresentar falando que me conhecia da minha academia e só isso. Ele cumprimentou o Terry também. Foi um contato breve e amigável. Nossa, Jean, sangue frio, né? Talarico, sangue frio. Já merecia ser capado, no fim das contas. Devia poder usar só o cozinho. Capa ele e fala assim, Jean, a partir de agora, você não falou que era gay? Usa o cozinho aí, então. No final de outubro, quando já tinha passado, eu só fui conhecer o Jean de verdade na minha academia. Durante aproximadamente o Jean passou o trembolona pra ela. Uma semana, ele se mostrou só um amigo, que queria treinar junto e ter uma parceira de treino. Então até aí, estava tudo bem. Mano, é sempre assim... Pô, mano, é foda, né? O estereótipo é o mesmo bagulho do Paulo Musi, mano. Olha lá, o cara tava treinando com a mina na academia. Comeu. Nesse período, tivemos algumas conversas sobre nossas vidas. Ele me contou toda a sua história trágica, entre muitas e outras coisas muito pessoais, que me fizeram entender que ele era alguém que tinha sofrido, que tinha os mesmos passou a trembolona pra ela. Problemas que eu, e que era alguém de confiança. Então contei muitas coisas da minha vida pra ele também. Inclusive contei pra ele sobre a fragilidade do meu relacionamento com meu namorado. Aí o Jean já ouviu, né? Ah, o relacionamento tá ruim, miga. Que pena, vem aqui em casa assistir filme. Estávamos passando por uma situação muito difícil
e que eu não sabia como que isso ia seguir. E essa foi a brecha pra ele começar a sua manipulação. A brecha que o sistema queria, com K. Veio pra cima de mim com uns papos muito estranhos e com uns flertes confusos. No início eu ignorei, achei que era o jeito dele de falar. Mas depois começou a ficar incessante. Até ele falar coisas como: te acho muito legal, você é muito bonita, gosto de você. Nossa, é inaceitável. Você é muito legal, o quê? O quê? Você é muito bonita, o quê? E depois viraram comentários como: tenho interesse em você. Acho que seu relacionamento vai acabar. Seu relacionamento é uma merda. Você tem que aproveitar a sua vida, porque relacionamento à distância não funciona. E comentários como o cara é talarico faixa preta. esse na época me faziam sentido, porque eu estava num momento de fragilidade e ele sabia disso. Lá pelo dia 5 de novembro, um amigo nosso em comum nos convidou para uma festa de Halloween. E eu fui nessa festa com 2 amigos muito próximos meus. Ele se aproximou várias vezes pra cima de mim nessa festa. Mas tá errado? Sim, ele tá errado. Ele tá errado. Não vem também, tá ligado? Pegar o Jean Eric, que tem 38 anos de idade, calvo, já deve ter 3 filhos na Paraíba, falar que o cara tá certo. Aqui, chegando no relacionamento dos outros e falando: então, tá uma merda isso aí, né? Vem aqui em casa, vem, tá uma merda isso aí. Muitas vezes mesmo. Tentava me deixar mais afastada dos meus amigos e tentava se aproximar de mim a todo minuto. Nessa parte, já comecei a achar ele chato, por tanta persistência. Depois de uns dias, continuamos treinando como amigos. Achei ele tão chato que eu fui lá e dei a xereca pra ele. Pra ver se ele parava, né? Pô, só assim também. E ele continuava dando em cima de mim e me convencendo que o meu relacionamento tinha acabado e que eu precisava largar o Terry logo. Então um dia ele avançou em mim e me beijou sem pedir a minha permissão. Eu fiquei extremamente desconfortável com aquilo. Mas como eu estava muito confusa na época sobre os meus sentimentos, eu acabei não falando nada. E foi aí que eu errei. Entre o dia 7 e 8 de novembro, ele me beijou no elevador. E eu nem queria aquilo. Mas eu não fiz nada pra impedir. Foi muito rápido. E essa foi a única vez que eu consenti. Nesse print, como vocês podem perceber... Vamos ver a conversa. Thaís, Christian Grey, 50 tons de cinza. Meu Deus, olha esse Jean. Agora sim, literalmente eu, tratando como princesa e como cachorra. Um verdadeiro Sigma. KKKKK, ai, lembrei agora. Maldita mulher do elevador, odeio gente educada. Pro celular dele. Nada mais charmoso que beijar no elevador. Ela tirou isso. Gravou e espalhou essas conversas privadas. Jamais será perdoado. Espalhou pra tanta gente que chegou em mim esses prints. Meus beijos, fiquei triste com sabor de algodão. O cara mandou um verdadeiro Sigma. Não, isso aqui tá parecendo consentimento, né? A não ser que essa conversa é editada. Então, durante esse vídeo, eu vou utilizar os prints que ele mesmo vazou. No começo desse print, tem essa mensagem que parece ter um teor sexual. Ele tirou uma mensagem de contexto falando: agora sim, literalmente eu, tratando como uma princesa e como uma cachorra, um verdadeiro Sigma. Ele só mandou essa mensagem porque a gente estava comentando sobre num dia ele me xingar e me tratar mal, porque ele sempre me zoava na academia, falando que eu era Ah, tá bom. Tá bom. Como é que ela vai escapar disso? ridícula pra eu pegar mais peso, e no outro dia ele ser legal e me tratar bem. Aqui falamos sobre o elevador E o papo de Christian Grey, 50 tons de cinza é o quê? e sobre essa senhora Não é sexo? Até onde eu sei, esse filme é de sexo. que entrou e atrapalhou tudo. Eu brinquei falando que ela tirou esse momento, mas na verdade eu nem tava tão afim assim. Ele Ah, mas aí, pô, aí você tem que falar pro cara, né? Pô, esse não seu tá parecendo muito um sim. Tá ligado? Nada mais charmoso que beijar no elevador. Na verdade, ela quis dizer não com essa frase. Ele comenta sobre o sabor do meu gloss porque ele já tinha me beijado antes. Depois que eu consenti com ele, depois que eu vi que eu fui burra em deixar isso acontecer, eu me arrependi completamente da situação que eu tinha me enfiado, que não valia a pena. E não só porque foi horrível, mas KKKK, piranha. Olha lá, tá xingando a mãe do elevador. também porque eu estava errando com meu namorado. Errando comigo mesmo em deixar algo assim acontecer comigo. Caí na lábia de um cara que veio tirar proveito de mim no momento que eu tava frágil. E que provavelmente ia ficar no meu pé. Sinceramente, não tô entendendo isso aqui, mano. Sinceramente, não tô entendendo esse vídeo, mano. Ela tá basicamente mostrando as conversas onde ela consente com o bagulho e tá falando que não queria, no fundo não queria. Por muito tempo, já que pra mim Não tô não entendendo essa significava conversa. nada, mas pra ele significava tudo. Entre os dias 11 e 13 de novembro, nesse período tivemos algumas conversas pessoalmente, na qual eu deixei claro que não queria nada sério. Falei que eu ainda estava em dúvida sobre o meu relacionamento com meu namorado
se ia dar certo ou não e que eu e meu namorado iríamos conversar tudo quando ele chegasse aqui em casa, no final de dezembro. O Jean sabia que eu não queria nada sério com ele, então ele tá mentindo sobre a gente ter tido um relacionamento. Eu nunca senti nada por ele, e ele sabia disso. Durante esses dias não aconteceu nada da minha parte, só houve insistência da parte dele. Foi aí que ele tentou me beijar novamente no elevador. E eu empurrei ele. Eu falei que eu não queria mais aquilo. Falei com muito medo, porque eu não sabia mais como sair daquela situação. Ele ficou muito bravo e muito agressivo comigo, o que me deixou muito assustada. Quando a gente saiu do elevador, ele ficou irritado comigo e começou a dizer: então você não quer mais? Tudo isso era só uma brincadeira pra você? E eu respondi que eu não tava mais afim que aquilo continuasse. Eu falei pra ele que pra mim, aquilo não era algo sério. Havia sido apenas um erro meu, do qual eu não pretendia continuar. Após isso, a gente foi treinar e ele ficou discutindo comigo o treino inteiro. Ele ficou muito agressivo esse dia, o que me deixou extremamente assustada e desconfortável. Até que em um momento, ele me pediu desculpas e falou que entendia o meu lado e que a gente podia ser só amigos. No dia 14 de novembro, a gente... Não tô entendendo essa porra. Porque ela continuou treinando com o cara e sendo amiga do cara, se o cara tava sendo assustador e agressivo? Estava conversando sobre as minhas lives e que eu tava planejando a começar a streamar. Ele me fez uma proposta de investir nas minhas lives, falando que ele compraria todos os equipamentos se eu precisasse, porque ele gostava de mim. O que eu achei estranho ele dizer, porque eu só estava falando com ele ainda, porque achava que ele só queria ser meu amigo. Então nesse dia eu ignorei a proposta. No dia seguinte... Por que você vai querer ser amigo de um cara agressivo? Tá ligado? De um cara que tá te xingando e não sei o quê. Ele me mencionou essa proposta de novo, mas falou que só iria ser válida se eu largasse o Terry e namorasse com ele. E quando eu neguei essa proposta absurda, ele ficou bravo, ficou agressivo e brigou comigo de novo sobre eu estar iludindo ele. Mas eu sempre deixei claro que eu não queria nada com ele. Ele mesmo tinha falado pra mim que ele queria ser só meu amigo. Então ele, muito bravo com a minha resposta, rompeu nossa amizade ali. E essa foi a primeira vez que a gente rompeu nosso contato. Depois do dia 19 e 20 de novembro, a gente não se falava mais, visto que ele queria mais do que amizade, e eu não. Sinceramente, esses dias foram um alívio pra mim, porque eu senti que eu tinha me livrado de um peso, tinha me livrado de uma pessoa tóxica e extremamente inconveniente. E foi aí que eu contei pro meu namorado sobre não ser mais amiga do Jean, porque ele tava com segundas intenções comigo. E eu sempre tentei ser educada com o Jean porque eu tinha medo do que ele podia fazer. Porque desde que eu falei pra ele que eu não queria mais nada, diversas vezes durante o treino, ou durante o caminho de saída do shopping, ele ficava me ameaçando com palavras do tipo: e se você tomasse um exposed sobre a gente? Você não ia aguentar, né? Como seu namorado ficaria se vazasse o que você fez? Então sempre fiquei com medo de ele ficar bravo comigo e acabar vazando. Aí é foda. Aí é foda. Na minha história. E olha só o que aconteceu, né? Provas? Jean, perdi boa, nem vou treinar na Tchuk amanhã. KKK. Só acostumar de novo com o horário antigo. Me odeia tanto assim que não quer treinar no mesmo horário que eu? KKK. Tá louco? Ódio é sentimento e eu não sinto nada. Pedrinha. KKK. Não, de boa, só acho meio estranho, mas também não falo com o Arthur e ele tá sempre lá me assombrando. Vai a hora que quiser. Nesse print, ele fala sobre um tweet meu, onde eu falo sobre ele, sem citar nome. Sobre ele estar me stalkeando, porque ele sempre treinava à noite. E depois que a gente parou de treinar, ele começou Entendi, foi nada disso aqui. E sobre aquele negócio que você comentou no Twitter sobre eu ir mais cedo, é que eu tinha me acostumado. a treinar sozinho, no mesmo horário que eu, pra poder me ver. Então ele se explica... O nome do cara é Jean Pierre. Explica dizendo que ele já tinha se acostumado com esse horário. O sexo assim. O que é uma grande mentira, que ele sempre reclamava de treinar às 2 horas da tarde comigo, que era quando tinha muito sol, porque atacava a urticária dele. E por isso, ele preferia treinar de noite. E eu falei que ele podia ir a hora que ele quisesse, que não fazia diferença nenhuma. E falei que também tinha um personal lá que treinava no mesmo horário que eu e que eu não gostava dele, mas eu fingia que ele não existia. Uns dias depois, ele veio mandar uma mensagem falando que ele queria ser só meu amigo. E nada mais além disso, com a narrativa de que ele sentia falta de uma parceira de treino. Ele falou que a gente podia apenas treinar junto e nada mais. Bom, eu acabei acreditando porque achei que era cadê essa mensagem? verdade, de fato, que a gente podia ser apenas amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha e todos os meus amigos sempre moraram muito longe. lá. Então ter alguém que morava perto, ali? que podia Eu não treinar vi. todos os dias comigo, eu me não parecia uma ideia legal. Apesar de todas as red flags dele, ele sempre vinha com uma história triste e sentimental sobre a vida dele e me pedia desculpa por tudo. Então fez parecer que ele Red era uma flags. pessoa boa e que só tinha errado.
mas ele já tinha errado muito e errou ainda mais até o final dessa história. Do dia 24 de novembro pra frente, nessa primeira semana, ele agia só como um amigo 24? mesmo. Ele não flertou, O número não deu em gay. cima de mim nem nada. Então parecia Esse que é o ele número realmente gay. ele não queria nada além daquilo. Eu estava confortável em contar minhas coisas pra ele. E ele estava se mostrando alguém confiável. Mas logo após essa semana, ele começou a vir de novo com esses papos esquisitos. Começou a flertar comigo, de novo, só que de maneira mais indireta, pra não dar tanto na cara. Eu já tava achando estranho, mas como ele sempre foi esquisito, eu ignorei. No dia 2 de dezembro, nesses áudios, eu tô falando sobre a minha orientação sexual pra ele. Mas por quê? Falando que eu sou bissexual. Aqui, éramos somente amigos. E eu estava confiando Meu namorado não deixa eu pegar mulher. Pô, eu queria ouvir esses áudios, mano. nele pra contar sobre a minha vida. Pô, pra que ela precisa descrever os áudios? Não é mais fácil tocar os áudios do que ficar descrevendo o que tá sendo falado? E sobre as coisas que me incomodavam. Nesse Meu namorado não deixa eu pegar mulher é foda, né? Só homem. Meu namorado só deixa eu pegar homem. Ó, vamos pra baladinha pegar as minas, a gente se enche de mulher Esses fácil. áudios, eu mostro Não posso, sou casado. Casada. Meu namorado não deixa eu pegar a mulher, ele acha errado. estar incomodada com o Terry. Pois dentro do nosso relacionamento, ele fala que ele não concorda em eu ficar Só o conhecido brabo. Esse cara. Você não conta, você foi um erro que eu cometi, foi um bug na Matrix. Eu sou um erro eterno, kkk. Tipo um bug de Cyberpunk. contra as mulheres. Pois isso também é traição. Ai, mano, não é estranho a mina trair o namorado do cara e ficar trocando ideia com o cara, indo na academia com o cara, tá ligado? Por que não corta os contatos com o cara de uma vez? Se você quisesse pegar outro cara, fica bom. Se gosta só de mulher, aí vai fazer o quê? Aí você não tem chance, não tem opção. Se eu não tivesse ciúme de mulher, eu tô sendo lesbofóbico. Ah, vai tomar no cu. Coisa chata, eu, hein? Deixa eu pegar as minas, que saco. Ele me explicou na época que se homens que estão dentro de relacionamento com mulheres não ligam ou apoiam a mulher ficar com outras mulheres, é um comportamento lesbofóbico. Porque são homens que acreditam que o relacionamento e sentimento entre mulheres não pode existir. Então são homens que não acreditam em relacionamento lésbico e que ainda são homens que sexualizam Que conversa é essa, meu Deus? Que conversa é essa, do nada? beijo lésbico, o que é muito errado também. Nessa época, eu não concordava Muito errado o namorado aceitar você ficar com outra mina. Ele é lesbofóbico. com ele. Pois todos os meus relacionamentos antes dele, todos os caras não ligavam de eu ficar com outras mulheres. Então a minha opinião era baseada nos relacionamentos que eu tive no passado. Mas isso faz 5 meses. E eu e o Terry já conversamos muito sobre isso. Eu vi que eu errei. E hoje em dia eu concordo sobre tudo isso que ele disse e sobre ser errado. Depois disso, eu também falo que o Jean foi um bug na Matrix. E em seguida... Gente, eu posso ter traído meu namorado com o Jean, mas foi um bug. Bugou. O jogo bugou. O Jean, com o ego gigante dele, fala que ele foi o único acerto na minha vida. Olha, você diz erro. Eu me considero um dos maiores acertos que tu teve nesses últimos tempos, tá bom? Ué, mas ela riu dessa mensagem e mandou um gatinho. Ó, a carinha dela com cringe em cima ali. Mas por que não respondeu isso pra ele na hora? Tá sendo cringe, ô Jean, seu crinjolão. O único erro é você não passar o zap da mina. De nada, aliás. Logo após eu zoei e falei que o Jean devia me passar o contato dessa menina que ele havia postado nos stories. Zoou, né? Você zoa bastante. Tá zoando muito. Tem que parar de zoar um pouco. E ele me fala que ele ia sair com ela e me contar a experiência. E eu falo, tá bom. Isso que Eu zoei com ele. Queria o WhatsApp da menina. Tava zoando. falei foi uma brincadeira devido ao contexto da conversa. Eu errei em brincar com isso e eu errei em ter falado mal do meu namorado pra outra pessoa. Mas eu nunca flertei, nunca saí e nunca traí o Terry com outra menina. Assim, mano, já a esse ponto é um relacionamento aberto já, né? Tá flertando com o cara e o namorado tá sabendo? Ou não? Ou eu perdi ou ela não contou ainda a esse ponto? Acho que não, né? Do dia 3 de dezembro pra frente, ele começou a ficar estranho de novo. Continuou com os flirts dele. Achei Pô, abre esse relacionamento aí, ó. Acabou os problemas. Ninguém vai julgar. É mais um relacionamento aberto. Abrido. Está abrido. Posta assim no story. Está abrido. Já era. Acabou os problemas todos. suspeito e fiquei chateada porque percebi que ele tava mentindo sobre ser meu amigo de novo. Nesse print, ele me O único problema será diante de Cristo no dia do juízo final. Afinal de contas, ela ficou com mulher, né? Isso aí não pode. Isso aí não pode. Amém, irmãos? Amém?
Pega a Bíblia de vocês aí. Amém? Convida pra ir na casa dele assistir o Jogo do Brasil, comer a comida que a mãe dele ia fazer e tomar banho de piscina. E eu tinha achado uma ideia legal, porque a mãe... Meu Deus, para com isso, mano. Gente, pelo amor de Deus. É unilateral as opiniões em cima disso aqui, né? Tem alguém que acha isso aqui normal? Só pra eu entender o argumento contrário. Brasil, comer a comida que a mãe dele ia fazer e tomar banho de piscina. E eu tinha achado uma ideia legal, porque a mãe dele ia estar lá, a gente assistia o jogo, eu tava levando tudo na amizade. O cara já deixou 1 milhão de vezes claro que queria comer a mina. E aí ela tá... às vezes é amizade que ele tá me chamando pra casa dele. Mas depois ele fala, se tu vir aqui, prepare-se pra muito abraço e carinho. Sem beijo, claro, só quando você quiser. Eu fiquei muito... pra muito abraço e carinho. Sem Tá flertando até na hora que chamou. beijo, claro. E ela falou, tá bom, eu vou. Meu Deus, mano. É isso? Olha lá, foi no outro dia ainda, ó. Vem ver em casa, né? Bom dia, vou. E ele já tinha falado de beijo ali em cima. Oh, meu Deus. Meu Deus. Não, é um vídeo se destruindo. Às vezes é zoeira, né? Ela vai falar que zoou. Claro, só quando você quiser. Eu fiquei muito decepcionada quando eu li isso, porque eu percebi de fato que ele não queria mesmo ser só meu amigo. Então eu só ri e falei, tá bom. No dia seguinte, eu acordei e disse que ia pra casa dele, mas depois eu acabei desistindo de ir. E lembrei do que ele tinha falado na noite anterior. Então eu imaginei que ir pra lá só seria dar corda e me colocar numa posição desconfortável. Percebeu? Algumas horas depois ela De percebeu. novo, mas adivinha só, ele terminou a gravação no momento em que eu falei que ia e não mostrou a parte que eu falei que eu não ia mais. Eu nunca fui na casa dele, eu nem sei onde é, eu só sabia que ficava perto da minha casa porque ele sempre chegava em 2 minutos quando a gente saía pra treinar. Eu assisti o Jogo do Brasil em casa e fiquei comentando com meu namorado ao vivo, quando era gol, quando a gente tomou o gol e quando a gente perdeu nos pênaltis. Do dia 9 de dezembro pra frente... Pra que lembrar disso, né? Pô, traz uma história triste dessas e ainda vem relembrar dessas coisas. Aqui as coisas começaram a ficar mais estranhas. Ele veio pra cima de mim no elevador, de novo. E eu recuei e ele não tentou nada. E logo após uns dias, ele chegou perto de mim nesse mesmo elevador e ele chegou muito perto mesmo. Então eu recuei e falei, para, não quero. Mas aí ele falou, não, 4 minutos, cara. Olha, ninguém lembrava disso, Thaís. Tudo bem você trair seu namorado, acontece. É o século da putaria, tá ligado? Tá todo mundo traindo todo mundo mesmo. É a putaria, tá ligado? É 2023. Agora, vim lembrar do Jogo do Brasil, a essa altura, o povo já tinha superado. Pô, o povo já tinha superado. Desgraçada! Dá um abraço. Então ele me abraçou e eu fiquei extremamente desconfortável. Vamos ver. E ele chegou muito perto mesmo. Então eu recuei e falei, para, não quero. Mas aí ele falou, não, só quero te dar um abraço. Então ele me abraçou e eu fiquei extremamente desconfortável. Eu fiquei com meus braços pra baixo, sem abraçar ele de volta, imóvel. Por fim, quando ele percebeu que eu fiquei desconfortável, ele veio com a manipulação. E ele disse, viu? Eu sei ser amigo, eu só queria te dar um abraço. Os dias foram passando e a minha ficha foi caindo. Comecei a ficar irritada com tudo que ele falava. Comecei a ver que ele mentia, que ele manipulava, se fazia de coitado e distorcia as Mas agora você viu que o cara manipulava? Pô, o cara tava ameaçando expor os bagulho. Não percebeu essa hora? coisas. Eu já não tava mais O aguentando. cara tava sendo agressivo na academia, não percebeu essa hora também. Ficar do lado dele. Mas também eu não sabia como sair dessa situação. Ainda mais que na última vez que eu tentei encerrar minha amizade com ele, ele havia ficado muito bravo e agressivo, o que me deixava com medo de falar qualquer coisa. Durante muito tempo, ele me falava que o fato de eu estar indo treinar com A Trembo falou mais alto. ele, sem contar pro meu namorado, e por mais que fôssemos somente amigos, ainda assim era traição, porque o Terry não sabia. Ele ficava me jogando uma culpa absurda pelo que eu fiz. Ué, porra! Eu ainda continuei falando com ele após tudo isso que eu contei. Ele me cobrou durante todo novembro e Pô, ela usou a desculpa de estar cheia de problema em casa, com ansiedade, aí teve que trair. E o Jean, ele que tava cheio de bomba na cabeça. E a mina que ele ia treinar junto, dando moral pra ele. Falando de 50 tons de cinza, retribuindo, falando que ia beijar. início de dezembro que ele queria sair Cheio de bomba na cabeça. Cheio. Duratestão, trembolona. comigo pra comer uma pizza. Eu nunca quis ir, porque eu já sabia que era um pretexto pra ele dar em cima de mim. De novo. Mas como ele sempre se fazia de coitado, eu aceitei por pura dó.
Eu fiquei com pena depois de Peraí, como é que é? Eu nunca quis ir, porque eu já sabia que no início de dezembro que ele queria sair comigo pra comer uma pizza. Eu nunca quis ir, porque eu já sabia que era um pretexto pra ele dar em cima de mim. De novo. Mas como ele sempre se fazia de coitado, eu aceitei por pura dó. Eu fiquei com pena depois de todo o drama que ele fez. No dia 14 Me perdoa pelas palavras duras, mas isso aqui parece mentira. Tá ligado? Fiquei com dó? Aceitei por dó? Parece fique. Não tô dizendo que é fique. Tô dizendo que parece. Tem pena de ganso, mas pode ser que não é ganso. Tem outros passarinhos que às vezes fica com pena de ganso porque tava voando no lugar errado. Thiago Sexo só riu. É o assunto que o Thiago Sexo entende, inclusive. de dezembro, eu saí com ele pra comer essa maldita pizza, mas eu fiz questão de ir num lugar movimentado, pedi pra que minha mãe me levasse até o local e fiz questão de usar minha aliança. Normalmente eu e meu namorado a gente não usa aliança no dia a dia por causa da academia, porque pode acabar estragando a aliança ou machucando o nosso dedo. Sim, academia. Mano, Enfim, usei a aliança nesse dia. Não tô dizendo que é ganso, tô dizendo que tem pena de ganso, tem bico de ganso e pata de ganso, mas pode ser um pato. Para que de fato ele entendesse que eu não queria nada com ele. Mencionei meu namorado durante todo o jantar para ele entender que eu realmente não queria nada. Quando a gente terminou o jantar já era um pouco tarde, então eu não queria ligar para minha mãe e incomodar ela dando trabalho para ela de me buscar. Então a gente chamou um Uber. Enquanto a gente esperava o Uber do lado de fora do restaurante, ele se aproximou de mim várias vezes. E toda vez que ele se aproximava, eu me afastava. Eu realmente não queria nada. Aquilo estava me deixando muito desconfortável. Quando o Uber chegou pra buscar a gente... Mas por que ela foi? Porque ela teve dó. Ela tem muita misericórdia. A gente colocou o endereço da minha casa, já que a rua dele era perto da minha, então ele podia ir andando dali. Mas quando a gente chegou na frente do meu prédio, ele me perguntou se eu podia dar um dos meus remédios pra ele conseguir dormir. Eu falei pra ele que eu daria um comprimido pra ele e que depois ele poderia ele mesmo comprar na farmácia com a receita. Eu subi com ele até o meu andar e falei pra ele esperar do lado de fora do meu apartamento enquanto eu pegava o remédio. Gente... Que conversa fiada, né? Minha mãe ficou com dó dele e falou que ia convidar ele pra entrar. Que conversa fiada 2? Eu falei que eu não queria, mas ela foi lá, abriu a porta e convidou ele. Não, isso não pode. Não pode estar acontecendo isso aqui. Como é que você fala pra sua mãe? Mãe, não chama ele não, eu não quero. A mãe dele fala, não, chama ele sim. Chama ele sim, filho. Vamos chamar ele sim. Vamos dar um zolpidem pra ele e vamos trazer ele pra dentro da nossa casa. Nós somos misericordiosas com o próximo. Minha mãe falou pra eu dar uma cartela inteira do meu remédio pra ele, porque ele havia dito que dormia muito mal e ela ficou com pena dele. Minha mãe tinha bebido, então ela estava muito alegre pra conversar. Então os dois começaram a conversar e ele contou toda a história triste da vida dele pra ela. Ela ficou com muita dó dele, então também compartilhou a situação que eu e ela tinha passado. E nisso, eles ficaram conversando mais de 1 hora. Ele conseguiu manipular até minha mãe com o papo de vítima dele. Eu já Comeu até a mãe? Não, fala isso não. Fala isso no chat não. tava ficando muito irritada. Eu queria que ele fosse embora logo. E o tempo todo eu fiquei sentada no sofá sem interagir com nenhum dos dois para ver se eles paravam de conversar e o Jean fosse logo embora. Eu fiquei muito brava com minha mãe naquele dia, porque ela contou várias coisas sobre a minha vida pessoal para ele e deu várias opiniões sobre mim que eu não concordava. Mas depois eu entendi. Ela tinha bebido, então não estava falando nada com nada. E ele usou o seguinte print para mostrar que ele esteve na minha casa e interagiu com a minha mãe, dando a ideia de que a gente teve algo e que ele era muito próximo da minha família, o que é mentira. No dia 14 de dezembro, ele foi embora muito tarde da minha muito próximo da minha família, o que é mentira. Para, mó gente boa. Quando tu e o maluco não estiver aí, vou chamar ela pra tomar um café comigo e ficar conversando o dia todo. Não, Jean, kkkk, ela falou coisa minha, pessoal, se meteu em assunto que não devia, ela foi sem noção porque tava Dia bêbada, 14 de ela fez dezembro. errado. Pior, né? Mas verdade, mas tirando essa parte, gente boa. Eu fiquei muito puta, você não tem Ele noção. foi embora muito Sim, sentindo mal. Relaxa, o pai tem amnésia, passou uma semana, nem lembro. tarde da minha casa. Por isso que não te convido pra entrar em casa, agora você entende. Já conheço a figura. Então a gente Ah, é por isso que ela não convida, por causa da mãe. Não é porque ela namora com o cara. Mas na próxima é só falar pra ela, pô, mãe, assunto delicado. só comentou Mas entendo porque você ficou pé com sobre isso, o que havia explanando acontecido no dia gratuitamente. seguinte. Sim, ela não tem que dar pitaco na minha vida se eu não pedir. Uma coisa é ela me pedir opinião sobre as coisas dela e eu ajudar. Outra é eu ter minha... Sou toda analfabetinha, né?
E ela dá pitaco sem eu pedir. Pagar de terapeuta e quando... Seguinte, nesse Nossa senhora. print eu também falo. É por isso que eu não te convido pra entrar na minha casa. Mas na verdade era só uma desculpa porque eu não queria ele em casa. Ele só entrou porque minha mãe estava bêbada e me deixou constrangida. Entre os dias 15 ele em casa. Desculpa, eu sou curioso. Sou Maria Fifi. Ele só Vou ler a entrou conversa inteira. porque minha mãe estava... Sim, eu só ouvi o que ela tinha a dizer mesmo, mas não achei ruim. Bom, vocês pediram o que pra iFood? Eu ouvindo sua mãe falar... Olha esse cara, comedor de mãe. Não, mano, esse cara não... Mano, é isso que a bomba faz com a cabeça do cara? O cara quer comer todo mundo? Olha isso aqui. Eu ouvindo sua mãe falar. Isso aqui é tesão, né? Ou eu tô reconhecendo errado o emote aqui. Você, diabinho. Que é isso, Jean? Meu Deus do céu, mano. Alguém tem que botar um cinto de castidade nesse cara. Deus me livre. Eu tô falando, capa o cara logo de uma vez. Recolhe ele num matagal escurecido e faz aqueles estilete. Faz aqueles estilete de escola que você coloca o estiletezinho no apontador na caneta esquentada e vai degolando as bordas do cabeçote dele. Degola a cachumbinha dele fora. Bêbada e me deixou constrangida. Entre os dias 15 e 16 Faz ele de entregar o dezembro, pato. nesse período, paramos de nos falar. Fala, Jean, hoje você vai entregar o pato. Vamos pegar seu pato, seu tarado. Comedor de gente. De vez. Tivemos uma discussão muito séria durante o treino porque ele veio flertar comigo de novo. E ainda ficava falando que ele era incrível. Enfim, toda aquela história de ego alto que vocês já sabem. Eu fiquei realmente estressada porque eu já não aguentava mais ele. Então eu falei que eu nunca quis nada sério com ele, que o que a gente teve não significou nada pra mim e que nem valeu a pena. Ele ficou muito agressivo comigo, começou a falar muitas coisas ruins a meu respeito, falando que eu era um monstro, me xingando, me diminuindo e falando várias outras coisas pra fazer eu me sentir culpada. Ele falou pra mim que não queria mais treinar, e eu falei pra ele tudo bem, se ele não queria mais treinar ele podia ir embora. Mas eu falei que independente, eu ia continuar meu treino. Ele viu que eu fiquei indiferente e ficou ainda mais bravo comigo, e falou pra eu parar de treinar porque ele queria conversar comigo num lugar mais calmo, sem ninguém por perto. Eu falei que não, mas ele insistiu tanto, criou uma situação tão chata que eu resolvi parar meu treino. Ele falou que ele queria conversar numa praça que ficava umas ruas depois da minha casa, mas aquela praça era muito isolada. Mano, assim... Pode ser que seja tudo verdade o que ela tá falando, porque ela parece uma pessoa genuína, né? Já tá se entregando desde o começo. Mas ela deve ser a pessoa mais misericordiosa da história. Ela ficou com dó do cara mais de 20 vezes. Ela tem que colocar alguns limites aí nessas coisas dela aí. Não pode essas coisas. E eu fiquei com medo porque ele estava muito agressivo e fora de controle. Então eu falei que eu ia conversar com ele dentro do shopping, onde tinha um segurança perto e tinha câmeras. Ali, ele começou a tentar me convencer de que a gente daria certo, que eu seria feliz com ele. Falou até para eu largar meu namorado. E eu continuei com o meu posicionamento de que não queria nada com ele. Quando ele viu que o discurso dele não estava funcionando, e eu continuava indiferente, ele começou a chorar do nada, falando que ia morrer, ficou se fazendo de vítima, e eu fiquei com medo da reação dele. Foi muito estranho. Então, para acabar de uma vez com tudo, eu resolvi ser educada e falei: não chora, você é uma pessoa incrível, mas eu não sinto mesmo por você. Então eu acho melhor cada um seguir seu caminho. Não vamos dar certo como amigos também, mas eu te desejo todo o sucesso do mundo. Voltei para casa e ele foi junto Parece tá demitindo o cara da vida dela. comigo o caminho todo quieto e chorando. Ele me deixou na frente da minha rua, falou que gostava de mim, que também me desejava sucesso e foi embora. Depois daquilo, a gente nunca mais treinou, teve amizade ou qualquer contato. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, ele me mandou um texto dizendo que me amava, que estava muito triste, mas eu continuei... Que mamava? Ele me mandou um texto dizendo que mamava? Mamava? Não mama mais? Eu achei que ele ainda mamava. Killer Também a Demon resposta de foi que de eu não base. correspondia a ele. Uns 8 dias depois, ele me chamou falando que tinha treinado no Ironberg, mas eu não dei chance do papo Ironberg? continuar. Depois disso, ele nunca mais me chamou. Tudo é culpa do Renato Cariani, no fim das contas, ó. Mano, você vê como na vida tudo é culpa do Renato Cariani? Tá ligado? Se não fosse o cara, não tinha acontecido nada disso. Porque foi o mesmo período que o meu 26 de dezembro, é o dia que ela contou. É o dia que ela contou pro namorado. namorado veio pra cá. E quando o Terry chegou, eu contei tudo pra ele que aconteceu. O meu namorado ficou aqui em casa até o início de fevereiro. E o Jean nunca mais me mandou nada. Ele até chegou a ver eu e meu namorado 2 vezes na academia, mas ele fingiu que não conhecia a gente. Lá pelo dia 25 de fevereiro, ele me chamou de novo pra treinar comigo como se nada tivesse acontecido. Mas ele só teve coragem de me chamar porque ele sabia que meu namorado já tinha ido embora. Aqui ele usa a mania Tomar doente, acho que daqui uns dias é caixão na certa. Ah, Jeanzinho. Que houve?
Acabei de comer um misto de queijo, mó bom. Aquela minha alergia do demônio ficou muito forte, tipo, muito. Nossa, eu tava indo treinar e meu braço ficava carne viva de coçar. Manipulação dele pra falar que ele tá doente, que ele tá morrendo. E eu já não acreditava Eu tô morrendo, dá a xereca pra mim. Eu tô morrendo. mais nele, então eu fui seca. Olha, que edição estranha, mano. Parece um slide de igreja. Acabei de comer um misto de queijo, mó bom. Aquela minha alergia do demônio ficou muito forte, tipo, muito. Nossa, eu tava indo treinar, meu braço ficava carne viva. E terça eu vou fazer uns exames, kkk. Fui pesquisar no Google porque descobri que pode ser e descobri que tô indo de base. Ela ignorou e foda-se. O Google sempre fala que a gente vai morrer. Fica de boa, vai dar tudo certo. Sei não, ir de base tá me parecendo uma boa opção. Ah, Jeanzinho, topa tudo pra comer uma xereca. Fala que vai se matar? Meu Deus, nunca é. KK, você não compartilhando humor de piadas depressivas. Você não é mais a mesma. Ah, era humor, então. Acabou a fase de depressão, tô trabalhando muito, não sobra tempo pra pensar em nada. Isso é bom, eu tô na fase da depressão. Não consigo fazer nada com essa alergia. Acho que nem alergia é mais. Desenvolvi uma nova pandemia no meu corpo, certeza. Nossa, que cara burro. E caralho, ficar esse tempo parado me tirou o shape. Foda que tava ficando. Nossa. Olha como tava. Mandou 2 fotos do shape. Eu me empolgo falando contigo, mas não me entende errado. Eu realmente gosto de falar contigo. Ah, Jean. É bom ir médico, então. Ela resolveu falar só o básico. Uga, é bom, médico. Tchau. Uga, médico, tchau. Sim, Minir, médico. Minir. Ah, meu Deus. Boa. Ela realmente, agora, finalmente, ela não tá dando corda pro cara de fato, tá ligado? É a primeira vez que foi mostrado em print. É bom ir médico. Sim, Minir, médico. dois usuários de Ironberg conversando. 2 frequentadores de Ironberg. Nessa época. Peraí, vou ter que. Eu tô vendo. Acho que é a árvore da Malenia. Eu tô vendo o Miquela. Que é isso? Que conversa é essa? Isso aqui é do que, gente? Alguém sabe? É do quê? De que jogo isso aqui? Que jogo que é? Elden Ring? Pô, tem que jogar isso aí, hein? Eu tenho que jogar esse negócio. Pode ser, se não me engano, Malenia cuidava dele, mas o outro lá sequestrou ele pra fazer os experimentos. Pode crer. Ó, mano, aí, ó. Mano, é assim que você tem que responder um talarico, mano. Boa. Pode crer. Tá querendo se matar? Vai no médico. Tá ligado? E acabou, mano. Tinha que estar assim desde o começo. Nessa época, Quer se matar? Firmeza. Se mata longe de mim. eu já havia parado de tomar meus remédios e eu tava bem, graças à ajuda do Terry. Ele me ajudou muito a conseguir parar de tomar meus medicamentos. E eu também tava trabalhando muito e me esforçando pra ser uma pessoa melhor. E chegou no dia 20. Ou só bloqueia, mas assim, dá pra entender. Se você comete um erro, igual ela de trair o namorado, ela não quer que o bagulho saia na net, tá ligado? Porque aí se torna outras proporções, né, mano? Tipo assim, querendo ou não, ninguém merece ser massacrado na internet porque fez merda na vida pessoal, um bagulho que, tá ligado? Então, provavelmente ela tinha medo de, tipo assim, ter um mal entendimento com o cara, bloquear o cara, um bagulho assim. 27 de março, quando estourou essa treta do Jean com o Haluka. Apesar do Haluka ter censurado meu nome inicialmente, essa treta chegou em pessoas da minha academia que sabiam da minha amizade com o Jean. Sabiam que eu era influenciadora e que meu namorado também era. E logo, me linkaram com a treta. Contei pra minha mãe e ela ficou muito brava. Afinal, era um cara espalhando pra todo mundo que tinha me pegado. Ele estava falando mal de mim e também do meu namorado. Minha mãe pegou o número dele e... Mas, mano, até onde eu sei, posso estar falando baboseira, ninguém sabia quem era a mina antes do próprio Yanni chegar no grupo e falar o nome dela pra todo mundo. Tá ligado? Até onde eu sei. Pode ser que a história real seja diferente, mas até onde eu sei é isso. Começou a xingar ele. Em nenhum momento ela ameaçou fazer alguma coisa séria contra ele. Ela só ameaçou de levar ele pra justiça. Afinal, ela estava extremamente brava de ter aberto as portas da casa pra ele, ter ajudado ele e logo em seguida ele falar mal da filha dela pra várias pessoas. Eu fiquei preocupada com a situação. Peraí, vou ter que banir o rapaz aqui. Mandou uma mulher com a piroca dura aqui no chat. Beat Mountain, fica com Deus. Demoníaco. E fiquei brava também. Ele segue o canal aqui desde 2020, gente. 3 anos aí seguindo o canal. Pra fazer isso pra quê?
Não entendo. Então eu mesma peguei o celular e mandei as seguintes mensagens pra Kakashi, ele. Mano, tu é muito abraço. chongo de ter comentado qualquer coisa que seja com o Haluka. Chongo? Isso aí não pode. Mano, tu é muito chongo de ter comentado qualquer coisa que seja com o Haluka. Eu nunca falei nada de você pra ninguém. Agora minha mãe tá muito puta, muito chongo cair num bate desse. Num bate? Só fala pra ela que não vai sair mais nada a meu respeito, senão isso vai virar treta colossal. Eu quero ficar bem longe disso. Esses dias eu te mandar mensagem porque falaram que você tava mal e tinha ficado preocupada. Eu nunca falei nada de você pra ninguém. Agora minha mãe tá muito puta, muito chongo cair no bait desse. Só fala pra ela que não vai sair Isso aqui era bait. Esse bate aqui era bait. Jesus Cristo, que cabecinha de vento essa menina. Que dó. Ô, só tem gente burra nessa história. mais nada a meu respeito. Senão isso vai virar uma treta colossal. Patrick Bait, mano. E eu quero ficar bem longe disso. Esses dias eu ia te mandar uma mensagem porque falaram que Corretor, paizão? Sei não, hein? você tava mal e tinha ficado preocupada, mas fiquei bem decepcionada com isso. Só faz a boa aí e concorda com o que ela tá falando pra acabar logo. Eu sou burro, viu? Eu entendo de burrice. Quando eu vejo burrice de perto, eu reconheço. Um burro reconhece o outro. E quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Clique, bate! Com isso. E aí ele falou, ela tá me ameaçando. E tudo bem, Thaís, não precisamos ter contato, etc. Mas ela tá me ameaçando. E peço desculpa pelo transtorno, só isso. Eu falei, porque ela tá brava. E ele disse, mas falaram coisas que eu nunca disse. Eu nunca falei que te como. Aí eu falei, sim, fofoca é assim. E ele falou, comi nunca. Continuei falando. Comi nunca. Comi nunca, ô Thaís. Eu não comi. Ó, tem um moderador online agora, hein? Tô nem precisando banir os caras mais. Ah, agora vocês vão ser arrastados pro inferno. Agora eu não tô sozinho. Vai rolando de um para o outro e toma essa proporção. Ela não tá te ameaçando, ela tá brigando. Eu só peço que encerre isso porque já tem um problema que chegue. Só sei lá, pede desculpa aí e fala que não vai comentar mais nada. Ele disse, ela não para. Eu falei, eu tô tranquila. Mano, a mãe dessa menina é outra lelezinha também, né? Ameaçando o cara. Depois, e a mesma que chamou o cara pra dentro, com a filha falando, não, chama ele não, mãe, ele é doido. Mãe, não chama esse cara pra dentro não, ele é doido. Não, traz ele pra dentro, vamos dar uma cartela de Zopidem pra ele, tadinho. Fala com essa história. Vamos dar um tarja preta pro coitado. Tomou esposa de fazer o quê? Então ele falou, pra mim tinha que acabar, só isso, eu tô Ninguém tá puro nessa história. morrendo mesmo. E nem é de bomba, quem dera fosse. Opa, calma aí. Opa. Eu tô tranquilo com essa história, tomou exposed de fazer o quê? Pra mim tinha que acabar, eu tô morrendo mesmo. E nem é de bomba. É, assumiu. É, pois é. Tava muito estranho, né? Tava muito estranho. Tava grande demais pra ser verdade. Mas só não cita mais meu nome, eu tô de boa. Aí eu falei, só não cita mais meu nome, eu tô de boa. Eu falei, claro, ela é uma mãe brava. Se você falar que não vai mais comentar nada, ela para. Então ele continuou falando que ele ia morrer e que a minha mãe ia ficar feliz com isso. E eu respondi, vai nada, minha mãe tá numa depressão ferrada, tá tudo uma merda e eu nem quero me envolver em uma treta assim. Só encerra isso aí na paz, faz favor e não fala mais de mim pra ninguém porque eu não falo de você pra ninguém. Na moral, te desejo todo sucesso aí. Fica com Deus. Pode, eu sou Deus com D maiúsculo. Olha lá, finalizou se redimindo com o dono do server. E ele respondeu, obrigada, Thaís, também te desejo sucesso. Adeus e novamente desculpa te envolver nisso. Percebam que mesmo após ele ter falado mal de mim pro Haluka, pros amigos dele, ou seja lá, pra quem for, eu ainda fui educada. Eu falei que tudo bem, que acontece tomar exposed, de fazer o quê? Mas logo alguns dias depois, as calls sem censura com o meu nome e o É tudo doido, mano, é tudo doido nesse lugar, todos são doidos, todos. Todos são... O nome do meu namorado haviam sido vazadas. As partes que ele fala mal de mim, também. E tudo virou um caos completo. Não tive mais paz desde então. Essa história Ela já só faz faz uma mais... suruba, né? Todo mundo. A Luca, Jean, a Thaís e o namorado dela. A mãe pode entrar no meio também, né? Já tá aí. Já tá no meio, não tá fazendo nada, né? Regaça. Bota pra arregaçar. Bota pra... O Digo... O Digo, ele fica de canto comentando. Fazendo o comentário do negócio. Igual o Tichinha. Quer dizer, o Tichinha nem existe mais, né? mais de 5 meses. E vocês estão me atacando como se eu tivesse feito... O Digo, ele fica comentando, ó, o Jean tá tentando colocar no cozinho, tá dando pra ver
Pela contração dos testículos dele que ele já tá pra gozar. No cozinho o Jean não aguenta. No cozinho o Jean não aguenta. É o narrador de suruba. Pô, eu digo narrador de suruba ia ser pica. Se bem que ele ia falar do jeitinho dele, né? Putz, gozei. Putz, gozei o nome do vídeo dele. Isso ontem e tivesse mentido esse tempo todo pro Terry. Eu não sou a mesma pessoa que eu era no passado e estou lutando diariamente pra ser uma pessoa melhor. Nesse vídeo aqui, eu não contei apenas o meu lado da história. Eu contei a história Putz, ela tá grávida. inteira e tudo o que aconteceu. Eu mesmo resolvi me expor porque o Jean mandou a nossa conversa privada pra tanta gente, no intuito de só mostrar o lado dele, que eu também decidi me posicionar e encarar de frente todo o terror psicológico que eu venho sofrendo dele e dos amigos dele na internet. Se vocês querem acreditar em mim ou não agora, vai de vocês, porque eu não tenho mais nada pra esconder. Vocês não queriam saber a história inteira? Pronto, tá aí. Mano, querendo ou não, essa mina foi a que melhor falou na treta inteira. Falou coisas que deu pra entender. As frases dela acabavam e começava outra com sentido, com nexo. Apesar dela ter traído o namorado dela e tudo, foi, mano, a melhor personagem que apareceu na história. Tá ligado? Finalmente deu pra entender alguma coisa e finalmente o volume ficou na mesma altura, tá ligado? Pelo menos isso. Então quer dizer que o Jean espalhou uma conversa privada para tantas pessoas para provar uma narrativa que chegou na gente, esses Esse aí eu acho que é o namorado dela, né? prints e vídeos? Não era isso que o Jean tinha reclamado do Haluka? Que o Haluka expôs uma conversa privada dele, que é errado, e que ele tinha confiado no Haluka? Não acreditei que você, que era uma pessoa que eu acreditava e confiava bastante. Mano, eu acredito que é possível o cara perdoar uma traição, sim. Tá ligado? E o relacionamento dá tudo certo depois disso, tá ligado? Que acontece erros e tal. Porém, mano, a internet não vai esquecer isso aqui nunca, mano. Esses dois aqui não vão ficar em paz nunca mais, tá ligado? Ó o chat como é que tá. Aí, ó. Esse chat aqui já é um exemplo do que vai acontecer com os caras aí. É, a internet, mano, é terra de filha da puta. Tinha pego uma conversa particular e transformado ela em público como se não fosse nada. O Jean fez a mesma coisa com a conversa da minha namorada. Mas diferente do Haluka, ele não transformou em nada. Ele transformou em tudo. Fez questão de sair espalhando pra todo mundo esses prints, essas gravações. Mano, e esses prints, esses negócios, chegou a vazar em algum momento pra, tipo assim, pro público da internet, um bagulho assim? Tipo... Alguém aí chegou a ver ou nunca, tipo, nunca tinham falado disso, né? Ô, quem que tocou esse áudio, mano? Porra. Nunca ninguém falou disso, né? E eu realmente fiquei chocado que ele espalhou pra tanta gente que chegou em mim. Eu vou desligar aqui minha os áudios dos subs. namorada, essa conversa. O Jean acusou o Haluka de algo e tá fazendo a mesma coisa. E ele só grava a parte que foi conveniente pra ele, né? Pra ele fazer o vídeo dele. Porque ele postou um vídeo gravando essa conversa sem Quem que é essa pessoa? Meu Deus, toda hora um personagem novo. a minha autorização. E isso no nosso Código Penal é crime. E o Jean fez a mesma coisa. Ele gravou só as partes que convêm a ele. Nesse corte, Mas então, ele não expôs, né? Ele mandou pra pessoas que... Putz, a capinha do celular dele é a foto da mina dele, mano. parece que minha namorada foi pra casa dele. Sendo que, na verdade, Enfim, voltando pro raciocínio aqui. O Jean, ele mostrou pra pessoas no privado, né? Não no... no momento que você para de gravar, se você descesse mais um pouquinho, ia ter a mensagem dela falando que não ia mais pra sua casa. Porque ela caiu na real e recusou depois o seu convite. Porque ela tava achando esquisito você falar que quer ser um amigo dela, mas aí mandou uma mensagem, um convite falando: "Oh, porque eu vou te encher de carinho e beijo." Ah, você não tem palavra, né, cara? Mas como você apenas gravou essa parte, você está manipulando a conversa, dando a entender que ela foi pra sua casa. E ele só grava a parte que foi conveniente pra ele, né? Pra ele fazer o vídeo dele. Aqui vemos um exemplo claro de um hipócrita, manipulador e mentiroso. Outra coisa que você expõe na conversa privada da minha namorada é a orientação sexual dela. Outro argumento que você utilizou. Mas essa conversa não foi exposta, mano. Não foi. Na real, a primeira vez que o povo tá vendo sobre isso é agora, né? Inclusive. Pô, os caras só se sujam tentando se limpar. Ou pra se defender do Haluka. Então, Os caras estão tentando limpar o cu com um tolete de bosta. eu só falo o seguinte: alguém expôs minha sexualidade sem permissão. Nesses áudios, eu tô falando sobre a minha orientação sexual pra ele, falando que eu sou bissexual. Aqui, éramos somente Mano,
Ah, não vou falar isso. Não, eu vou falar porque senão vai parecer que eu ia falar uma feiura. Mas eu acho que expor sexualidade em 2023 é o bagulho mais foda-se que existe. Ninguém se importa com isso, tá ligado? Não existe mais homofóbico com menos de 50 anos, tá ligado? Eu acho. Pelo menos não nesse nicho da internet. Amigos, e eu estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e sobre as coisas que me É um bagulho muito foda-se. Tipo assim, você é bissexual? Foda-se, foda-se mesmo. incomodavam. Outra vez hipócrita. Essa pessoa... Existe não capa, mas assim, gente desse nicho, assim, tipo, Haluca, fã do Haluca homofóbico. Mas se bem que essa treta já estourou muitas bolhas também, né? É a maior treta do ano, essa bosta. Ela vai... Tem o Babs, né? Então, o último homofóbico jovem que existia era o Babidi. E esse aí levaram. Esse aí o capeta levou pra ele. O capeta achou, sentiu saudades. fazer de tudo pra tentar dizer, não, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Ela não fez de tudo pra não falar sobre essa história. Ela só contou pra única pessoa que precisava saber dessa história, que sou eu, o namorado. E nesse corte da live, você fala como se soubesse o que ela ia fazer. O que você errou de novo, porque ela começou o vídeo confessando o Isso aqui é triste, né? Mas não é problema meu erro também. dela. Sim, ela me traiu. Sim, era porque ela tava fragilizada. Começou o vídeo confessando o erro dela. Sim, ela me traiu. Sim, era porque ela tava fragilizada. E sim, porque ela estava vivendo dopada de remédio. E sim, porque o Jean estava induzindo ela que o relacionamento tinha acabado. Só para conseguir o que ele queria. Ele sabia que a gente estava num momento delicado no nosso relacionamento. E ela também te contou que ela estava tomando medicamento. Porque ela confiou em você e você usou isso contra ela. Um movimento um tanto quanto sujo, né? E sabe aquela cal vazada do Haluca, que o Haluca manipulou pra não expor o sexo biológico dele? A gente conseguiu a conversa original. E eu tive a oportunidade de ouvir você falando de mim e da minha namorada. E como você tem muita propriedade pra falar sobre mulheres. O teu pensamento me lembrou um pouco do da Thaís, por exemplo. A garota do Teddy lá, o chifrudo. Nem sei quem é. Nossa senhora, mano. Meu Deus, mano. Esse cara não merece passar por isso, mano. O Terry aí não merece passar por isso, mano. Mano. Tipo assim, o cara vai ser... já era, né? Já era. Infelizmente, ser corno é o maior crime que existe na internet. O chifrudo que eu te falei mais cedo, lembra? O chifrudo que eu te falei mais cedo. Meu Deus do céu, mano. Porra. Caralho, que isso? Eu preferi a morte. Ela é Sim. assim? Não tem nada a ver comigo. Exemplo, ela não quis largar o Terry, sabe? Porque um dos motivos que ela não quis largar o Terry é porque poderia prejudicar a carreira dela. No entanto, eu e o Stott chegamos numa discussão que a gente podia prejudicar a carreira dela? Largar do namorado? Mas por quê? acredita que ela tem uma adolescência precoce. Quantos anos ela tem? 23. Adolescência precoce, com 23 anos. Pô, mano, se juntar todo mundo da treta aí, não dá 100 de QI. É uma adolescência precoce, né? Tipo, você fala porque ela se comporta como se fosse adolescente? Ou não? Algumas atitudes dela, sabe? Exemplo, quando a mulher chega... Exemplo, eu e o Stott conversando muito sobre a vida. Muito sobre a vida, 2 caras falando de Red Pill. Quando a gente acredita que quando a mulher bate os 25 anos, ela para de ligar mais para as aparências do homem e ela quer construir algo mais estável com ele, sabe? Não, sai. O Jean tava esperando a mina bater 25 anos. Contando os dias. Não, quando ela chegar nos 25, o VSM dela vai tá tanto e o meu VSM vai tá tanto. Aí eu vou pocar. Aí o Jeanzão vai pocar. Fora, eu quero tirar o útero, que se foda, nunca... Tá doido de Zolpidem? Tá doido de Red Pill. Doido de... misturou Zolpidem com Red Pill e deu nisso aí, ó. Nossa, meu Eu não quero ter filho. E adotar. Jamais. Adotes? Não tenho instintos maternos. Querendo ter filho, ó. Nem ficou com a pessoa e quer ter filho. Nossa. Tá, então... e se eu pegar meu esperma e jogar em outra mulher? Aí tu que se vire com a outra mulher, mano.
estranho, cara. É estranho do início ao fim. Mas Tem aí nada a ver com isso, mano. a gente Tem continua nada a com ver a com nossa relação. Nesse áudio você fala que a Thay só não me largou porque ia Gente, ó, quem apostou que o vídeo seria ruim, vocês me perdoam, mano. Assim, tá superando muito as expectativas, de acordo com os outros dois. Tá ligado? Eu avisei pra apostar no... Mano, assim, pô, você tem que concordar, vamos ser honestos, tá ligado? Vamos todo mundo ser honesto. Pô, Jesus tá vendo a desonestidade de vocês. prejudicar Olha o tanto de reviravolta nesse vídeo. a carreira dela. Ela não quis largar o Terry, sabe? Porque um dos motivos que ela não quis largar o Terry é porque e poderia prejudicar. Não, assim, vocês estão sendo simplesmente demoníacos se vocês discordarem de que esse vídeo tá indecente. Pô, tem muita coisa nova aqui, tem personagem novo. Me desculpa, mas o bom venceu. A carreira dela. Primeira mentira, porque ela já tinha uma carreira antes de namorar comigo. Você só pensa assim porque fere menos o seu ego. No entanto, eu e o Stott chegamos numa discussão que a gente acredita que ela tem uma adolescência precoce. Mas já não foi Quantos isso anos aí? ela tem? 23. Adolescência precoce? Se ela tem 23 anos e a adolescência, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Nem ele entendeu, ó. Até ele tá com uma pulga atrás da orelha. Saúde, vai dos 10 aos 19 anos, e algo precoce Tá com uma pulga atrás do chifre? Para, mano. Ô, pelo amor de Deus, cara. de acordo com a língua portuguesa, é algo que vem antes, Jean, acho que você quis dizer adolescência tardia, né? Que, no entanto, eu e meu amigo Yanni chegamos numa discussão que o Jean tem uma adolescência tardia. Porque ficar espalhando conversa privada, prints, gravações, pra mostrar que pegou uma menina e ainda ficar se vangloriando disso, pra mim isso é coisa de adolescente babaca. E você tem quantos anos mesmo, Jean? 25, né? Por aí. É minha idade, cara. Ô, Jean, você ainda não cresceu. Pô, mano, essas pessoas têm 25 anos. Estão nessa. Rapaziada, abre esse relacionamento aí, gente. Vai resolver todos os problemas. Onde come um, come dois. Onde come dois, come o bonde. Eu, cara. Deve ser porque não tem bomba ainda pra desenvolver o cérebro, né, Jean? Eu e o Stott conversamos muito. Agora vai. Tomou uma chifrada, Jean. Sobre a vida. Aí, quando a gente acredita que quando a mulher bate os 25 anos, ela para de ligar mais para as aparências do homem e ela quer construir algo mais estável com ele, sabe? Por isso que muitas pessoas estão chamando a minha namorada de interesseira. Eu vou abrir minha conta bancária aqui pra você. Eu vou abrir minha conta bancária aqui pra você. Amém. Você espera aí. Aqui, ó. Ah, tá bom. Você tem 12 reais na conta. Tá bom, meu Deus do céu. Eu tenho 12 reais na minha conta. Tem sim, Terry, tem sim. Clica aí no bagulho aí, ó. Clica aí pra ver o investimento. Se as mulheres realmente pensassem assim, e principalmente se a Thaís pensasse assim, ela teria ido com você. Você não tem beleza. Ela para de ligar mais para as aparências do homem. E tem de 90 a 110 mil reais na conta. 25k de empréstimo. Quem tem 25k de empréstimo não é possível que tem pouco saldo na conta, né? Minha conta bancária atualmente, ela tem de 90 a 110 mil reais. Você mesmo se contradiz no seu discurso? Você é incoerente, cara. E como você quer falar o que mulher quer ou não, se você nem sabe respeitar Mas sabe de uma coisa que vai ser paia? O Jean vai sair como o fodão dessa história. Sendo que ele também foi paia pra caralho. Vai fazer o quê? É a internet, né? E se eu pegar meu esperma e jogar em outra mulher? Um ponto importante que o Jean deixou passar é que teve um único momento que a Thaís consentiu. Porém, depois daquilo, ela disse não. Ela pediu pra você parar, porque ela não queria mais nada com você. E você não respeitou e continuou tentando. Foi lá, falei com o Jean e ele falou o seguinte: ó, tá aqui, ó, foda-se, já tá no grupo mesmo, não tenho nada a dever. Ah, sim, eu lembro. Mas fiquei triste pra caralho, chorei, fiz de tudo. Continuei tentando. Eu fiquei irritado. Aconteceu no gênero, tá ligado? Olha lá, viu como você fica instável? O pessoal da academia aí que estiver pensando em aplicar, então cuidado, hein? Vai começar a chorar no grupo do WhatsApp dos guri. Mandar print de conversa. Além de demonstrar um comportamento de agressividade e hostilidade pra deixar ela assustada e na defensiva. Eu fiquei irritado. Aconteceu no gênero, tá ligado? Essa é a parte da história que fez o Yanni fazer aquelas acusações. Porque a partir do momento que ela falou não, era não. Insistência pertinente e perseguição já se enquadra dentro das acusações do Yanni. Ah, sim, eu lembro. Mas fiquei triste pra caralho, chorei, fiz de tudo. Mano, essa história é interessante, né? Porque é uma história que só tem filha da puta no fim das contas. Tirando o Terry. É o único que não é filha da puta. E é o que mais vai sofrer retaliação. Tudo. Continuei tentando. E o Digo
nenhum momento foi considerado, tá ligado? Só pelo Haluka. Mais ninguém. Eu fiquei irritado. Coisa assim do gênero, tá ligado? Show. Teve isso, tá Show. ligado? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. O certo é o certo. Sem falar em todos os danos morais que você tá causando pra ela. E o melhor de tudo é que você sabe que o problema é persistir no erro, não é? Porque o problema não é errar. Todo mundo erra, o ser humano tá fadado ao erro. Mas o problema é persistir no erro. Persistir no erro. Mano, o Jean, ele parece muito ser gay, né? Tipo... Meu gaydar apitou aqui, perto da minha próstata. Mas o problema... Ele é? É, tem isso. O problema é persistir no erro. Evita dog, mano. O meu cu tá piscando pro cara, o cara é gay, acabou, mano. Ué, que evita dog, caralho. É meu gaydar. Persistir no erro, isso me dá um desgosto. É, me dá um desgosto de você também. Fiz de tudo. Continuei tentando. Ficou persistindo em ficar dando em cima de uma mulher que já tinha falado não. Começou a fazer ela se sentir culpada e sem falar nas ameaças de expor ela na Se sentir culpada porque ela era culpada também, né? Ela tava com medo de tomar exposed ali. Tem que levar isso em consideração.